A criança é curiosa naturalmente. Então, a escola tem uma tendência a minar isso, com os seus estudos prontos. Ela não fomenta essa discussão, esse questionamento. A filosofia põe esse germe do questionamento. E a gente, quanto mais a gente mantém isso na criança, por mais tempo ela vai ser curiosa na vida dela e investigadora. Eu acho que a filosofia, para mim, ela abriu muito minha mente, assim, sabe? Eu consegui aprender a respeitar o diferente e tal. Eu acho isso muito importante para as crianças. Também elas sentirem que elas podem questionar as coisas, sabe? E eu acho que se eu tivesse desde criança esse questionamento, talvez eu teria aprendido muito mais do que eu aprendi, sabe? Semanalmente eles têm atividades e o nosso foco para atividade é atividade lúdica, ou seja, a criança precisa brincar depois de uma história filosófica. Eles discutem conceitos e depois eles brincam. Perguntarem, hoje tem filosofia, né? Tem. E assim eles se sentirem-se instigados, sabe assim, curiosos a saber qual vai ser o decorrer da história. Eles querem saber, primeiro, o que é filosofia. Esse mistério no qual eles estão sendo introduzidos. E esse primeiro questionamento é justamente saber o que eles vão fazer com isso que é filosofia. Esse é um dos primeiros mistérios. Segundo é o conhecimento. Se isso que eu conheço é realmente a verdade. E eu continuamente pergunto sobre se isso que eu conheço, se eu aprendo na escola, é um conhecimento verdadeiro. Tá na internet é verdade, sabe? Essas questões que a gente tem que ponderar muito, assim, tem que questionar muito e dizer para elas, olha, talvez não é bem assim, né? Se a professora estudou, tá certo. E não é bem assim, né? Tem pessoas que são letradas e que falam muita bobagem por aí, né? O conhecimento vem pronto, a criança acredita. Ela não questiona se aquilo está certo ou errado, se aquilo é de hoje, se aquilo é de ontem. A filosofia, eu acho que vem de encontro para questionar essa relação. O que eu estou fazendo aqui? O que isso vai mudar na minha vida? Né? Que diferença isso vai fazer? Esse senso crítico, essa questão de ser questionadores e pensar de maneira diferente. Que enquanto a gente vai crescendo e a sociedade que a gente vai vivendo molda a gente a ter pensamentos, né, certos e verdades absolutas, vamos dizer assim. Enquanto eles são crianças, eles são novos nessa situação. Então a gente não só prepara as atividades para as crianças, mas também a gente prepara oficinas para os professores. Eu imaginava, assim, que não fosse dar tanto certo. Porque conforme o curso que a gente fez, que a professora apresentou, quando ela mostrou aquilo, eu falei, eles não vão conseguir. E eu fui surpreendida positivamente, porque, na verdade, as crianças têm uma mente muito mais aberta do que a gente imagina. Então, a gente perde esse poder de ter a mente aberta conforme a gente vai sendo moldado, né? E acaba sendo condicionado a pensar de um jeito. A gente discute textos filosóficos na universidade, planejamos essa adaptação para o universo infantil, então a gente criou uma história infantil, uma saga. Tem viagem no tempo, elas vão para outras épocas. Que tem toda uma série de mistérios, onde conceitos filosóficos estão sendo introduzidos aos poucos. É voltado para criança, com um método didático para criança, mas são textos clássicos filosóficos, são conceitos clássicos da filosofia. É importante frisar que esse material vai se estabelecer num material digital aberto na web, que todas as escolas e as crianças terão acesso. Eu falei para eles, eu sou tão surpresa quanto surpreendida quanto vocês. Eu fiquei ansiosa em esperar o material que vai ser apresentado hoje para poder ter uma profundidade na hora de falar. Mas eu acho também que é legal, porque como eu também às vezes sou pega de surpresa, eu também acabo me incluindo no raciocínio junto com eles. Então, quanto mais projetos dessa natureza chegarem, melhor será, né? Porque eles têm potencial, precisa só despertar isso neles. E eu acho que uma das formas é se encontrar, se entender o que essa sociedade enorme faz, né? Qual é a diferença que vai ter na vida deles. Essas crianças precisam saber que a gente estando aqui é um caminho para elas estarem lá algum dia.
ou seja, é um caminho de vinda e de ida. A filosofia busca estabelecer esse caminho. Se elas se tornam questionadoras, elas se tornam possíveis e passíveis de estarem nos bancos da Universidade Federal, porque elas serão mais preparadas, estarão mais bem preparadas, não só para a vida delas, mas para o campo educacional em geral. Elas se tornarão questionadoras, elas terão maior interesse. E tratar a criança como igual mesmo, sabe? Tipo, dialogar com a criança, não só você fala e ela aprende, sabe? Desperta na criança uma condição absolutamente inovadora. E hoje eu aprendi. Então, eles aprenderam e eu também. Então, para mim, enriqueceu bastante.